Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a gravação de Ezequiel capítulo 38. Ontem o 37 foi bastante surpreendente, né? Bastante cheio de revelações para nós. Aí quando você chega aqui no 38, você tem a impressão que o assunto mudou. Que mudou de assunto totalmente, que não tem nada a ver um capítulo com o outro. Porque na verdade o capítulo passado está falando de ressurreição, de os ossos dos que vão ressuscitar, né, ressurreição de mortos, e aí de repente, né, passa a falar de Gog, da terra de Magog. O que será que isso tem para nos ensinar, né? Eu tive que pesquisar bastante esse capítulo aqui, mas ele é bastante interessante, porque na verdade ele é uma continuação do capítulo anterior, e tá falando do fim dos tempos, tá falando de um tempo em que um rei visitará Israel com exércitos e cercará a terra santa, a terra prometida, com seus guerreiros, com seus tanques de guerra, e tudo aquilo lá vai ficar cercado por uma única razão: eles terão que clamar o nome do Senhor. E eu tava percebendo que Ezequiel cita "saberão que eu sou o Senhor" 60 vezes. Tudo que Deus faz aqui, tudo que Deus fez na Bíblia toda, é com essa intenção, para que vocês saibam que Ele é Deus, para que nós saibamos que Ele é Senhor. E aí, nesse capítulo, mais uma vez, ele vai falar por que Ele está permitindo tudo aquilo, né? Está permitindo que Israel seja atacada quando ela estiver em paz, quando ela estiver com os seus muros, assim, vivendo numa tranquilidade, desfrutando de uma paz, né? Então, de repente, vai ser atacada. Eles vão fazer um complô, vão se reunir, nações e nações e nações e nações vão se reunir e vão atacar o povo do Senhor naquele lugar. A princípio, né, essa palavra Gog, da terra de Magog, referia-se a um rei chamado Giges, que ele é um rei da Lídia, que viveu no século 7, no 7º século antes de Cristo. E de imediato era uma referência a ele. Mas quando você começa a ler, você percebe que Deus vai falar de um outro tempo, está falando de um tempo distante, que esse rei representa algo semelhante ao rei da Lídia, que atacou no 7º século, mas que agora vai voltar a acontecer de novo, um novo ataque no futuro. Ele diz: veio a minha palavra do Senhor, filho de homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog. E essa terra é interessante porque essa terra fica ao norte de Israel. Ele sempre vai falar a terra que fica ao norte. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que essa terra é a Rússia, mas ninguém tem certeza, é uma especulação, é uma suposição. Mas o que interessa para nós é saber que de algum lado, que do norte de Israel, virá um ataque. E esse Gog, né, de Magog, vai conseguir reunir muitas nações para se voltarem, para cercarem Israel, aquela terra. O príncipe maior de Meseque e Tubal, profetize contra ele, diz o Senhor. Diga: assim diz o soberano Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe de Meseque e de Tubal. Farei você girar, vou pôr anzol aqui no seu queixo. Eu farei você sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados e com uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão todos com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com suas tropas, Bet Togarma do extremo norte com todas as suas tropas. Muitas nações com você, muitas nações vão estar com Gog nesse dia. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Alguém vai assumir o comando de todas essas nações para irem contra Israel. E depois de muitos dias, veja bem que ele está falando de futuro, depois de muitos dias você será chamado às armas.
Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, está falando de Israel, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, foram trazidos das nações e agora todos vivem em segurança. Ele vai falar de um tempo em que Israel já foi agregado de todas as nações, vieram e se refizeram como nação, isso já aconteceu, e já estão vivendo em paz naquele lugar. Você e todas as suas tropas e muitas nações vão vir com você, subirão, avançando como uma tempestade. Deus, quando fala em tempestade, ele fala assim, de muitas nações vindo ao mesmo tempo. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça. E sabe o que você vai fazer? Você vai maquinar um plano maligno. Porque quem vai planejar esse ataque contra Israel? Ninguém menos do que o próprio Satanás. Você dirá, eu vou invadir aquela terra de povoados e vou atacar aquele povo pacífico que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, diz a palavra, sem portas e sem trancas. Está todo mundo tranquilo, está todo mundo vivendo em paz, está todo mundo vivendo em segurança. Isso aqui nos faz pensar que vai ser aquele tempo que o Senhor fala que vai anteceder o tempo final de 3 anos e meio de mais completa paz. 3 anos e meio, depois o anticristo se revela e nos próximos 3 anos e meio ele vai querer ser adorado. Isso aqui a gente ainda vai ver lá em Daniel, né? Sobre esses 3 anos e meio de paz. E aqui tá parecendo que é esse tempo, porque ele fala, vocês vão estar vivendo em paz, não tem nem tranca na porta, não tem muro, não tem nada, tá todo mundo em segurança, o mundo tá em paz. Despojarei, saquearei, voltarei a minha mão contra as ruínas. O Gog pensando, né? Eu vou fazer isso, eu vou saquear, eu vou destruir contra esse povo ajuntado de entre as nações, rico em gado, rico em bens, que vive na parte central do território. Tá falando até o local que ele vai atacar, né? Sabai e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você, você veio para tomar o despojo deles? Você reuniu essa multidão para os saquear, levar embora prata, ouro, gado, os bens e apoderar-se de muitos despojos? Sabai e Deda, naquela época, eram aqueles que traziam mercadorias para Israel. Eram os mercadores daquela época. Por isso, filho do homem, por causa disso, profetize contra Gog. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando meu povo Israel estiver vivendo em segurança, olha aqui, que época é essa? Povo de Israel vivendo em segurança total, totalmente. Segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército enorme. Deus está falando aqui do Armagedon, gente. Quando muitas nações vão cercar Israel, você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra. Quem está trazendo Gog contra a terra de Israel? O próprio Senhor. Mas ele vai trazê-los lá com uma intenção para destruí-los, para ser glorificado, para que eles saibam que ele é o Senhor daquela terra. E diz assim, para que as nações me conheçam, para isso que eu vou te trazer, quando eu me mostrar santo no meio de vocês, diante dos olhos deles. O Senhor nesse dia vai se revelar. Quando todas as nações estiverem cercando Israel, quando tudo parecer perdido, o Santo de Israel vai se revelar e vai salvá-los. Assim diz o Senhor, acaso você não é aquele que eu falei lá nos dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Não é de você que eu estava falando? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você de volta contra eles. E isso acontecerá naquele dia. Olha só, naquele dia. Tá falando de futuro, tá falando de tempos finais. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meio ao meu zelo, meu grande furor, eu declaro que naquela época, sabe o que vai acontecer? Haverá um grande terremoto
em Israel. Um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja no chão, parece que ele está falando de Jardim do Éden aqui, né? Falando de Gênesis. Todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo. Olha que horror. Os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Isso aqui é Apocalipse, viu, gente? Isso aqui é Apocalipse. No capítulo passado ele começou a falar de ressurreição de mortes. E aqui ele está falando dessa guerra que a gente já ouviu falar e vai ouvir falar de novo em Daniel, em Apocalipse, etc. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Lembra do que aconteceu lá no vale com Josafá? Quando eles mesmo começaram a se matar, um matar o outro? Vai acontecer de novo. Eles vão começar a se confundir, vão começar a se matar, como aconteceu naquela época. Executarei juízo contra ele. Como? Com peste. Vai vendo, todas as coisas assim, naturais. Não vai ter nada que não seja da natureza vindo contra eles. Derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, chuva, terremoto, peste, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre suas tropas. Quem vai vencer essa guerra é o Senhor. Com coisas da natureza. Ele vai mandar tempestade, vai mandar terremoto, vai mandar enxofre. Quando todos estiverem ali, agregados contra o povo de Israel, o Senhor virá na defesa deles com a natureza. Suas tropas e sobre muitas nações virão, enxofre ardente virão sobre ele, sobre suas tropas e sobre as muitas nações que estão com ele. E assim eu vou mostrar a grandeza da minha santidade. Olha o que o Senhor quer mostrar, né? A grandeza da minha santidade. E me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Mais uma vez termina esse capítulo. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus vai permitir muitas coisas nessa terra. Deus vai permitir muita tragédia. Deus vai permitir muita desgraça, com uma única intenção, para que você saiba que Ele é Senhor. É melhor você saber disso antes que o mal venha sobre a sua vida, antes que tudo isso precise acontecer, para você entender que isso daí já é uma declaração do Senhor, porque Ele está falando, me reconheça agora, me reconheça antes, porque um dia você vai reconhecer. Lá em Apocalipse 20, nós vamos ver falar de novo de Gog e Magog. Já o penúltimo capítulo da Bíblia, ele vai falar de novo desse rei de Gog. Mas aqui ele já está dando uma pincelada em tudo que nos aguarda, em tudo que a humanidade ainda vai passar. Mas tudo com uma única razão, para que você saiba que Ele é Senhor. Custa muito você ver isso já, você vê isso agora, que quando isso acontecer, você já vai estar protegido, você já vai estar abrigado nos braços do Senhor, você vai estar aninhado como o pintinho, e é com a galinha que põe as asas. Abrigue-se no Senhor. Tudo isso daqui já está profetizado, isso aqui vai acontecer. Então que nós tenhamos sabedoria, discernimento suficiente, inteligência espiritual para recebê-lo antes que o mal venha sobre nós, sobre essa terra, porque certamente virá. Aleluia! Que nós possamos estar com o Senhor antes, né? Antes dessas coisas. Mas nós temos, não só nós, né? Nós temos os nossos descendentes, e a gente não quer que eles passem por isso sem saber do que vai acontecer. Esse capítulo 38 aqui de Ezequiel também achei muito interessante, como todos os capítulos de Ezequiel eu achei assim fascinantes. Um a um eu fui fazendo e fui me encantando, me apaixonando. Nunca tinha lido Ezequiel com essa profundidade, nunca tinha pensado e estudado a respeito de tudo. Eu espero que está ajudando vocês a entenderem também essa palavra linda, né? Uma palavra que não vai passar jamais. Um abraço em Cristo Jesus.